Há poucos meses das eleições americanas, aumenta a desinformação online nas campanhas. Sites pró-russos espalham notícias falsas com a ajuda da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que o governo dos Estados Unidos alerta sobre esforços de países como Rússia e Irã para influenciar os resultados. Malu Bacarin. John Mark Dougan, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos exilado na Rússia, possui dezenas de sites e é um ator-chave na suposta campanha de desinformação de Moscou, segundo relatórios dos Estados Unidos. No início de agosto, esses portais que imitam meios de comunicação locais afirmaram que o Partido Democrata estava por trás da tentativa de assassinato contra Donald Trump no mês passado. Como prova da acusação, foi vinculada uma gravação de uma suposta conversa entre Barack Obama e um estrategista, na qual o ex-presidente americano pede que o outro se livre de Trump para garantir uma vitória contra os republicanos. Segundo o grupo de pesquisa NewsGuard, o áudio divulgado em 171 países foi criado com tecnologia de inteligência artificial. Um analista do grupo indica que a maior parte desses sites são criados para se assemelhar a jornais estabelecidos, com o objetivo de aumentar a credibilidade. Alguns nomes usados são Atlanta Beacon, Arizona Observer e Chicago Chronicle. A rede de sites também publicou outras acusações infundadas, incluindo que um fone foi encontrado para espionar Trump na residência do ex-presidente na Flórida. As histórias são divulgadas em vários idiomas nas redes sociais e depois repetidas por chatbots, ferramentas de inteligência artificial que respondem a perguntas dos usuários. Ainda segundo o NewsGuard, o número de portais de notícias falsas nos Estados Unidos agora supera o de meios de comunicação verdadeiros. Mais de 1.200 portais se passaram por veículos de imprensa verdadeiros no ano passado, incluindo redes partidárias de esquerda e direita, junto com o site de John Dougan. O professor da Universidade de São Paulo, Luiz Alberto de Farias, explica como a desinformação pode impactar no resultado das eleições. Boa parte das notícias falsas circula entre um grupo que já está predisposto a acreditar nessas notícias e não vai checá-las. Então, para esse grupo, talvez não faça muita diferença, porque já há um viés de confirmação, já há um interesse princípio, já há uma pós-verdade. Para outros grupos, talvez isso acabe circulando e gerando, se não uma total credibilidade, pelo menos uma dúvida, uma incerteza. Então, a desinformação hoje é talvez um dos principais artífices que os políticos têm utilizado, especialmente políticos radicais, extremistas, como é o caso, por exemplo, dos populistas, no que se enquadra Donald Trump. Isso não quer dizer que políticos democratas e políticos democratas no sentido amplo, e não do Partido Democrata, também não usem desinformação. Direita, esquerda, mas isso ficou bastante consensuado que é um artífice dos populistas. A desinformação também é espalhada pelos próprios candidatos. Donald Trump tem usado a campanha para divulgar fake news e memes sobre a vice-presidente Kamala Harris. Um dos temas usados pelo republicano é a discussão sobre mudanças climáticas. Em um comício no estado de Minnesota, o magnata chegou a dizer que Kamala pediu para reduzir drasticamente o consumo de carne vermelha para o combate ao aquecimento global. A afirmação ganhou força no X, antigo Twitter, incentivada por contas partidárias de Trump. Harris, no entanto, não fez essa promessa de campanha. A ideia de usar notícias falsas em campanhas presidenciais é bastante tradicional, né? Isso já foi usado em várias outras e talvez tenha ficado muito claro na campanha contra o Barack Obama, que se tornou presidente e havia a ideia de que ele nem americano fosse. Talvez o grande problema hoje para o principal artífice da desinformação, que é o Donald Trump, seja exatamente calibrar as suas estratégias. Porque ele está atirando para muitos lados e talvez a dificuldade de tentar entender como é que ele vai atacar claramente a Kamala Harris. Ele tinha já uma estratégia muito bem elaborada em relação ao seu oponente, Joe Biden, e hoje ele está meio confuso. Então ele tem feito uma série de ataques, mas me parece que esses ataques ainda estejam bastante desarticulados, porque ele e a sua campanha talvez ainda não tenham entendido claramente essa mudança tão radical que o Partido Democrata fez. Em outro caso recente, Trump publicou na rede social Truth Social imagens manipuladas na qual atribui o apoio da cantora Taylor Swift e dos fãs dela à própria campanha eleitoral.
Vamos seguir falando sobre isso agora com os nossos analistas, Luana Tavares e também Roberto Mota. Luana, a disseminação de notícias falsas, que é uma preocupação mundial, não só nos Estados Unidos, como nós mostramos agora na reportagem, aumenta ainda mais a preocupação quando a gente olha para as potencialidades da inteligência artificial. Aqui no Brasil, tanto regulamentação ou regulação das redes e também da inteligência artificial é um debate que já está acontecendo. Quero lembrar que agora em setembro, no STF, o julgamento de algumas ações que tratam sobre trechos do Marco Civil da Internet deve voltar a acontecer, com foco principalmente na responsabilização dessas plataformas de redes sociais, na disseminação, na multiplicação desses conteúdos. Embora o Congresso ainda tenha algum tipo de resistência em tratar dessas questões. Qual o futuro aqui no Brasil para essas discussões você vê, na sua opinião? Esse é um tema que tem trazido aí um debate nacional e mundial. Realmente há uma preocupação enorme. Eu, particularmente, acompanhando essa temática mais de perto, vejo que há um momento onde a gente está percebendo que o ambiente digital, o ambiente virtual, ele tem tomado uma dimensão, uma importância na nossa vida, praticamente substituindo em muitos pontos a confiança nas relações, né, para o mundo virtual, que é um mundo onde a gente não consegue confirmar com 100% de certeza o que está sendo veiculado, a informação e a imagem que está sendo transmitida. As fake news, como nós falamos aqui no programa anterior e falamos nessa semana também no Linha de Frente, tem sido alvo de críticas e de preocupações, principalmente nesse período eleitoral, mas a verdade é que elas estão afetando a sociedade como um todo em diversas esferas. As deepfakes que são utilizadas dentro das ferramentas de inteligência artificial, que reproduzem ali imagem, voz, vão tornar praticamente impossível, já estão tornando praticamente impossível você reconhecer se aquela informação é verdadeira ou não. O que acontece é que a gente tem tentado criar mecanismos no mundo e no Brasil para que se confirme a veracidade daquelas informações, para que se certifique, seja um pagamento que você está fazendo num site, que você precisa ali de um intermediário para certificar que aquele site não é falso, seja agora no uso dessas ferramentas você ter de alguma forma à disposição ali de uma informação mostrando que você utilizou a inteligência artificial. Então, sem dúvida, esse debate ele vai ainda gerar muita discussão. A regulamentação que nós temos aqui no Brasil, que a principal delas é o Marco Civil da Internet, ele foi um marco importante para o uso da internet que aconteceu, porém ele tem ali algumas fragilidades, porque muitas informações elas estão circuladas aqui no Brasil, mas elas acabam ganhando dimensões internacionais, por exemplo, que você não consegue controlar somente com a legislação do nosso país. Você depende da legislação de outros países, você não controla territorialmente as informações como a gente consegue controlar no meio físico, a locomoção de pessoas, né? Você não consegue controlar o quanto que essa informação vai ser veiculada em outro país quando ela é transmitida no seu território. Então, por isso que a legislação ela vai ter que acompanhar a velocidade com a qual a tecnologia tem evoluído também. Então, essas discussões que a gente está vendo hoje, na minha visão, elas vão continuar acontecendo por muitos anos, até que a gente consiga criar mecanismos que não gerem distorções ou firam outros direitos, outros deveres que são importantes, como a gente está falando aqui da liberdade de expressão, as políticas ligadas à privacidade. A gente tem que ir encontrando esses limites. Na minha visão, é um processo de amadurecimento, ele tem gerado preocupações muito pertinentes, estão afetando a vida do cidadão, mas naturalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essas legislações vão precisar sim passar por revisões, por modificações, até que a gente consiga garantir que essa confiança ela volte a ser retomada e a gente consiga ter um pouco mais de certeza do que é real e do que não é. Disseminação de notícias falsas é um nome novo para mentiras, boatos e calúnias, coisas que são tão antigas quanto a humanidade. Isso sempre existiu na política. Quem acompanha minimamente o que acontece no mundo sabe disso. Só que antes, essas mentiras, boatos e calúnias eram disseminadas apenas
pela grande mídia. E ninguém tinha ideia do que acontecia. As redes sociais revolucionaram isso. Hoje todo mundo, todo cidadão é produtor de notícias. Qualquer um pode dar uma informação. E tem muita gente que não aceita isso. Aí criaram essa exigência absurda de verificação de verdade. Não, nós precisamos encontrar um mecanismo para garantir que as postagens são 100% verdadeiras. É óbvio que isso é impossível. A própria grande mídia, às vezes, divulga notícias inverídicas. Eu vou dar só um exemplo aqui dos Estados Unidos. A história do laptop do Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. Foi encontrado um laptop cheio de informações comprometedoras. Isso próximo da eleição presidencial americana. O que foi que a grande mídia americana disse? Esse laptop é falso, é mentira. Foi divulgado pela grande mídia americana que era um complô da Rússia com Donald Trump para prejudicar a eleição americana. Depois que passou a eleição, a mídia admitiu que, na verdade, não havia complô nenhum e que o laptop era verdadeiro. E aí? O que vai ser feito para combater essa desinformação? Isso não é um problema novo, sempre existiu. O que está acontecendo agora é uma camuflagem. Estão usando essa questão para atacar as redes sociais, implantar censura e coibir a liberdade de expressão.